que são bonitos aí, né? Agora chegou a hora da gente fazer a nossa revisão. Vamos logo lá para a tela, né? Vamos logo lá para a gente começar, que eu estava ali puxando um sonzinho de viola aí, porque você sabe, né? Dessa minha paixão grande, né? Vamos aqui para a nossa aula, onde a gente vai fazer uma revisão de conteúdo rapidinho aqui, bem legal aí, sobre pintura histórica, né? Então, a pintura histórica eram os trabalhos, né, que os pintores, escultores faziam para ilustrar, né, para ficar ali uma representação dos grandes acontecimentos dos períodos históricos, descobrimento, a primeira missa, não sei o quê, a coroação do Dom Pedro, né? Olha, isso aqui não é ainda assim considerado assim a pintura definitiva, né? Ele está fazendo um estudo para fazer esse quadro aqui da consagração, da sagração de Dom Pedro em 1822, né? Logo no período do descobrimento do Brasil, né? Então, esse pintor aqui, o que veio na missão francesa, né? O Jean-Baptiste Debré, fez esse quadro aí, né? Com todo esse requinte aí de luxo, né? A versão final está lá no Palácio Itamaraty, em Brasília, tá bom? Então, os artistas, eles estão sempre, eles estão dentro da sociedade, estão ali vivendo junto de tudo que está acontecendo, e isso mexe com a sensibilidade deles, né? Por isso que esses acontecimentos históricos, eles estão sempre fazendo um quadro aqui, e o Debré fez esse estudo aqui, que ficou belíssimo, e aí ele fez uma versão mais, né, mais tchan, e essa versão mais tchan, essa versão mais acabada, né, melhorada, está lá no Palácio Itamaraty, em Brasília, tá? Seguindo aqui, nós temos o seguinte, olha só, para você ficar com isso aí guardado, tá? A pintura histórica representa fatos históricos, cenas mitológicas. O que é isso? A mitologia são os seres, é uma espécie de religião grega, né? São os deuses do Olimpo, lembra disso aí? Né? Aí, e também fatos são criados na literatura, né? E também na parte religiosa, na parte da religião. Tudo isso aí é documentado demonstrado, né? É feito pela pintura histórica. Então, ela também cumpre a função de registrar a história política, certo? As batalhas, as cenas de guerra, os personagens célebres e os fatos que aconteceram e feitos por homens notáveis. Olha, muitas vezes nas batalhas acontecem coisas horríveis, mortes, né, violentas, até covardias, mas aí o artista, ele vai lá e coloca de uma maneira que é justo aquilo dali acontecer, foi justo matarem aquelas pessoas, não sei o que e tal, tudo mais, entendeu? Essa é a parte política e essa é a parte que a pintura ela vai mostrar os acontecimentos de uma maneira que fique aceitável para as pessoas, fique admirável para as pessoas, certo? Então, elas são realizadas, então, sob encomenda, ou seja, alguém paga para fazer aquilo dali, né? Então, quando ela é feito, quando alguém está fazendo uma coisa paga, quem está pagando diz, olha, eu quero assim, 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 eu quero que, né, eu quero que o imperador seja assim, apareça assim como uma figura mais bonita, maior, mais forte, mais heróico, e aí o artista vai e faz dessa maneira, tá assim, estou pagando, não é assim? Então, o tema, né? Ele que diz o tema, e aí o cara vai lá e faz mesmo, porque ele é um artista, ele faz, tá bom? Então, terminamos aqui a nossa revisão, e aí, rapidão, a gente está voltando aí com as atividades, tá bom? Opa, olha aqui nós de novo aqui, ó.
Vamos então para as nossas questões. Eu tenho certeza que você vai matar a pau aí nessas atividades. Vamos lá? Segue lá que a gente vai chegar aqui na questão de número 1. Então, vamos ler. Eu sempre digo que a leitura de uma questão, ela dá, assim, o caminho da resposta, né? Então, a pintura histórica é um gênero artístico que se destaca por retratar eventos significativos da história. Então, é um tipo de pintura que é exatamente feita com esse objetivo, né? Então, é para mostrar os eventos que alguém que está pagando considera que é mais importante e ele vai e diz que quer que seja daquele jeito. Quer que os Estados Unidos... Aqueles filmes dos Estados Unidos, né? Aqueles filmes de Rambo, que ele parece um herói com aquela metralhadora, que os caras dão um tiro nele e ele não pega nenhuma bala. É porque ele é o grande herói e ele é um grande herói americano. Entendes? Se é que tu me entendes? Então, eles investem para mostrar para o povo, para todo o resto do mundo, ter uma certa simpatia. Acho que é isso aí que você precisava entender sobre a pintura histórica, né? Sobre essa maneira de retratar os fatos, tá? Seja ela política, religiosa, mitológica ou cultural. Esse tipo de pintura tem como objetivo não apenas documentar acontecimentos marcantes, mas também transmitir mensagens de grande valor simbólico e moral, tá? Então, depois que você já entendeu tudo isso aí, vamos aqui para frente aqui, para a gente ver a nossa questão. No que se refere à pintura histórica, está correto o que aqui, disso aqui? Então, ele fala aqui, ó, pintura que representa fatos não reais, cenas mitológicas, literárias da história religiosa, batalhas, cenas de guerra, personagens, fatos e feitos de homens notáveis. São realizadas, em geral, sob encomenda, produção plástica comprometida com o tema, né? E aqui refere-se somente ao registro pictórico de eventos. Então, a gente vê daqui, dessas aqui, o que não tem nada a ver com o que a gente leu até agora, né? O que a gente debateu até agora, né? Você veja o que é, o 1 representa fatos não reais, não é verdade, né? Também são fatos que a realidade é discutível, né? Mas aqui, ó, o 2 está certo, né? O 3 também, né? É sob encomenda. E o 4, somente ao registro pictórico, não. Então, isso aqui também está errado. Está errado o 1 e o 3. Ok? Resposta correta, letra A. Vamos seguir, então. Na questão de número 2, você tem o quadro aí, O Grito do Ipiranga, foi pintado por Pedro Américo, em 1888. É uma obra icônica, quer dizer, é uma obra que é um símbolo, o ícone é um símbolo da arte brasileira, que retrata um momento histórico da declaração de independência do Brasil por Dom Pedro em 7 de setembro de 1822. Por isso que toda vez, no dia 7 de setembro, tem aquele desfile, tem toda aquela comemoração, né? Independência ou morte. Ou o Brasil fica independente, ou então vai ter guerra, vai ter morte aqui. Então, a pintura encomendada pelo governo imperial foi concebida para exaltar o nacionalismo e consolidar a imagem do Brasil como uma nação independente. Então, o quadro se tornou um símbolo, um ícone patriótico e está no Museu Paulista, em São Paulo, tá? Então, colocado esse contexto aí, a gente vai chegar aqui na nossa questão. Qual é o significado histórico do quadro O Grito do Ipiranga, pintado por Pedro Américo em 1888? O que seria? Era
retratar a chegada dos primeiros colonizadores ao Brasil, representar a proclamação da República em 1889, um ano depois daqui, né? Ilustra a assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, ou mostra o momento da declaração da independência do Brasil por Dom Pedro I em 1822, ou comemora a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai. Qual o significado, afinal, do histórico quadro Grito do Ipiranga, pintado por Pedro Américo em 1888. Então, tá fácil, né? Não tem bombeiro aí, né? É o momento da declaração de independência do Brasil por Dom Pedro I em 1822, tá? 7 de setembro de 1822, ok? Independência ou morte? Foi independência, né? Prevaleceu. E agora a gente vai voar para o futuro. Vamos decolar para o futuro. Tcham, né? Com uma questão aí dos moldes do Enem, tá? Vamos seguir, então. Então, seguindo aqui, nós temos essa questão de número 3, é do Enem lá de 2017, tá? A pintura histórica no Brasil desempenhou um papel crucial na construção da identidade nacional e na representação de eventos significativos da história do país. Artistas como Pedro Américo e Victor Meirelles foram fundamentais para o desenvolvimento desse gênero, desse tipo de pintura, criando obras que retratam momentos emblemáticos. Olha aí, icônicos, emblemáticos, né? Se torna um emblema, né? Um símbolo, como, por exemplo, a independência do Brasil e a Batalha dos Guararapes. Essas pinturas não apenas documentam eventos históricos, mas também refletem os valores e ideais da época em que foram produzidas, tá? Então, aqui é o nosso contexto, vamos ver então a nossa questão. Tchan, você diz o seguinte: qual é a importância da pintura histórica no Brasil, especialmente nas obras de artistas como Pedro Américo e Victor Meirelles? Nós falamos disso ainda há pouco, né? Então, vamos ver como é que anda a sua memória. Representar cenas do cotidiano da vida rural brasileira, documentar eventos históricos e contribuir para a construção da identidade nacional. As praias do Brasil ensolaradas, retratar paisagens naturais e a fauna brasileira, promover a arte abstrata e o modernismo no Brasil, celebrar a cultura indígena e as suas tradições. Tá fácil, não tá não? Depois disso tudo que a gente conversou aqui, você vai direto no documentar eventos históricos para contribuir para a construção da identidade nacional, o nacionalismo, as pessoas todas apaixonadas pelo seu país, né? Nos Estados Unidos tem um negócio, né, que o pessoal faz camisas com o símbolo, com a bandeira, né? Chapéu, não sei o quê, pinta o rosto de vermelho e azul, e aí vai, né? E aí também, aqui no Brasil também tem uma identidade nacional, o nacionalismo também. Vamos seguindo aí para a nossa próxima questão. Não falei para vocês que a gente ia falar nele, né? O nosso queridíssimo artista, não vou dizer o nome dele agora não, porque pode ser que seja da questão, né? Observe a obra A Liberdade Guiando o Povo, em 1830. E escreva o que você observa nas imagens, né? O que você está vendo aqui, tá? É pessoal, tá bom? É pessoal. E o significado, você pode ter um material que foi enviado aí, você vai ter acesso, você pode pesquisar lá, né? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo umas pessoas caídas,
feridas, né? Estou vendo também umas pessoas armadas, né? Seguindo aí com um ar de vitória, né? E estou vendo também essa mulher com essa bandeira, né? Aí ela parece estar comandando, né, esse grupo aí, né? Então vamos ver aí. Tem mais detalhes, né? Mas não vou falar de todos agora, não. Vou deixar para você aí, você vai dizer o que você está vendo. Olha só, eu tenho uma sugestão de resposta. Você não precisa responder exatamente o que eu vou ler agora, tá? É o quadro de Eugène Delacroix, a gente falou nele, né? Mas então, você não precisa falar exatamente o que eu vou falar, escrever exatamente o que eu vou falar, mas você tem que tocar pelo menos em algum desses assuntos que eu coloquei na resposta aí, tá? Então vamos ver aí uma sugestão de resposta. Ó, eu espero que você fale alguma coisa disso aí, né? A obra A Liberdade Guiando o Povo foi pintada por Eugène Delacroix, no mesmo ano em que ocorreu o conflito, aquele negócio, né, que o artista está ali vivendo no meio do povo, no meio de tudo aquilo que está acontecendo. Então estava acontecendo uma revolução francesa, estava acontecendo batalhas, mortes, né, estava acontecendo discussões, gente sendo decapitada, né, gente sendo julgada. Então, quando isso aí estava acontecendo aí, era por conta da Revolução Francesa de 1830. Então, Delacroix, sabendo das coisas que estavam, ele foi lá e deu a sua opinião, né? Não sei se foi imediatamente no período ou se foi depois, mas isso aí também a gente pode pesquisar, né? Apesar de simpatizar com os ideais liberais, né? Liberté, igualité, fraternité, liberté, fraternité, igualité, eram esses termos, né? Delacroix não participou efetivamente do levante, ele não estava lá no meio da confusão, não, tá? Mas ele simpatizou e fez esse quadro, né? Então, em meio à fumaça dos canhões, uma mulher empunha a bandeira da França e um rifle. Todos os personagens do quadro se engajam em benefício da liberdade. Do lado direito, a força da juventude configura-se no momento no menino armado, né? Então, o menino ali representa a juventude. É o único meio que o povo poderia ter para fazer valer os seus direitos. Então, ali estava demonstrando que somente através da luta armada o povo conseguiria acabar com aquele absolutismo, né? Aquela coisa que estava vendo ali, naquele tempo ali, impostos altíssimos, muitos desmandos, muitos escândalos, né? Então, vamos pedir para o professor de História falar aí um pouquinho aí sobre esse outro lado aí, tá? Mas o Delacroix, o quadro é belíssimo, aquela mulher também é muito linda, né? Uma força, uma atitude, né? E aí vamos, então, aqui para a nossa questão número 5, também para você falar, né, sobre o que você sabe aí do que aconteceu quando a obra Independência ou Morte do Pedro Américo também, né? Então, você aqui tem até identificado umas pessoas que estavam presentes lá no momento do acontecimento, né? Que o Pedro Vaz de Caminha falou. Então, a resposta que você poderia dar, também no mesmo jeito, tá? Espero que você fale nesse assunto, você não é obrigado a falar exatamente isso, né? Tem esse formato aqui, ó, 4 metros por 7, né? É um retângulo, está exposto no Museu Paulista, da Universidade de São Paulo. O artista realizou o estudo que se encontra no Palácio, o quadro final está no Palácio Itamaraty, tá? Ele aprofundou-se na pesquisa de época, estudando o movimento independentista, entrevistando testemunhas e buscando como eram as roupas originais, né? As indumentárias, tá bom? Eu tenho ainda aqui para vocês um material complementar que você vai aí pegar esse link aí e vai chegar aí né? Vai descobrir, né? Eu vou pegar aqui minha fiolinha para a gente terminar a nossa
aula de hoje só com esse som legal, tá? Arte é tão legal, você vê diferente o que parece.